Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Murilo, estamos aqui começando mais um Deixe a Luz Entrar podcast, o nosso podcast com devocionais e estudos bíblicos. E mais uma vez eu queria agradecer a você que está nos acompanhando nesse início, e não somente acompanhando, mas também compartilhando com outras pessoas, porque eu tenho visto que novos seguidores estão chegando, e isso é muito legal a gente divulgar esse trabalho, porque eu espero que seja edificante para quem ouça. E lembrando aqui que você pode interagir com a gente pelo Instagram, é só procurar lá o Deixe a Luz Entrar 01, é o meu perfil no Instagram, e no Twitter é o @Deixe a Luz Entrar, para você poder mandar perguntas sobre assuntos bíblicos, dar sugestões de episódios ou comentar lá assuntos que deixe você com dúvida para a gente poder falar aqui, ou simplesmente para você mandar um oi para a gente aí. E lembrando também que a gente está presente no Spotify, no Deezer e no YouTube, ok? Então bora lá começar outro episódio. Então hoje a gente vai falar nesse episódio sobre o Novo Testamento. A gente vai fazer uma introdução, assim como a gente fez no episódio 1 com o Antigo Testamento. E eu já queria aproveitar para anunciar que a partir desses 2 episódios de introdução e panorama vai surgir uma nova série onde nós vamos fazer uma introdução a cada livro da Bíblia, que vai ser a série Panorama. Então, se você quiser acompanhar, quiser saber um pouco mais livro a livro da Bíblia, nos acompanhe aqui, que eu vou soltando entre um episódio e outro, vou soltando um episódio da série Panorama, beleza? Então vamos começar. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos começar fazendo uma pergunta. O que é o Novo Testamento? A palavra testamento aqui significa aliança. Então, o Novo Testamento significa uma nova aliança que foi feita por Deus com a humanidade através de Jesus Cristo. É exatamente o que fala o texto que eu li na abertura de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20, onde Jesus está com seus discípulos reunidos na última ceia e ele fala sobre o cálice representar o sangue da nova aliança. Então Jesus ele representa essa nova aliança. Jesus ele veio fazer essa nova aliança conosco. Então se houve essa nova aliança, então quer dizer que houveram alianças anteriores, correto? E a primeira aliança que a gente vê na Bíblia é a aliança que Deus fez com Adão. No início, quando Deus criou a humanidade e a humanidade pecou e caiu, Deus ele restabelece uma aliança já prevendo que viria a descendência da mulher e que pisaria na cabeça da serpente. Isso já aponta já para Jesus. E essa serpente, ela feriria o calcanhar de Jesus. Isso já representaria o sacrifício de Jesus. E seguindo a história, a Bíblia ela é repleta de Deus fazendo aliança com a humanidade. E a outra aliança importante, marcante que a gente tem aqui é a aliança que Deus fez com Noé, em Gênesis, no capítulo 9, logo após o dilúvio. Deus ele faz uma aliança com Noé e inclusive ele fala a respeito do arco-íris, né? Ele pega o arco-íris e fala para Noé e para os seus filhos, para os seus familiares, que aquele arco-íris, a partir de agora, representaria a aliança que Deus estaria fazendo novamente com a humanidade. E seguindo ainda no livro de Gênesis, Deus ele faz uma nova aliança através de Abraão. Aí é onde ele faz a promessa de que a descendência de Abraão seria maior que os grãos de areia e que através da descendência de Abraão
todos os povos da terra seriam benditos. Mais à frente, a gente vê uma nova aliança feita com o povo de Israel através de Moisés. Já no Êxodo capítulo 20, a gente vê representado ali com as tábuas da lei uma nova aliança que é feita com o povo através da lei. Então a lei de Moisés representa uma nova aliança feita com Deus através do seu povo. E a gente vê mais à frente, já pulando mais um tempo na história, a gente vê uma nova aliança feita de Deus com Davi. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, nos versículos de 12 a 16. Ali Deus estabelece uma aliança com Davi, e eu vou até ler esse texto aqui para você ver como é interessante que, em alguns aspectos, o texto ele vai falar do filho de Davi, que seria Salomão. Em alguns aspectos, ele vai falar de Jesus, porque tem coisas que podem ser aplicadas aqui a Salomão, e tem coisas que não podem ser aplicadas a Salomão, só poderiam ser aplicadas a Jesus. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. E a gente consegue ver claramente aqui, principalmente quando Deus fala em estabelecer o reinado e o trono de Davi para sempre, a gente vê que ele não poderia estar falando de Salomão. No Evangelho de Mateus, no início do Evangelho, ele vai falar sobre a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus ele é da linhagem de Davi. E em Cristo, em Jesus Cristo, o reinado de Davi, o trono de Davi foi estabelecido para sempre, assim como Deus tinha prometido a Davi nessa aliança. E por fim, a gente vê essa aliança sendo renovada com Jesus. Através de Jesus, com seu sacrifício, ele fez essa aliança. E essa aliança é uma aliança definitiva, é uma aliança que veio para reconciliar todas as coisas com Deus. Assim como está escrito lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então a gente pode ver que a Bíblia ela é um livro que está repleta de alianças. E a gente vê essa aliança superior feita em Cristo através do seu sacrifício. Por isso, o Novo Testamento ele se chama dessa forma, porque ele vai nos contar como foi feita essa aliança. Ela vai nos contar nos livros de Mateus a Apocalipse todos os aspectos dessa nova aliança. No Novo Testamento, a gente fica sabendo da vida de Jesus, seus principais ensinamentos e também da vida de alguns apóstolos e como eles fizeram para transmitir esses ensinamentos, ou como eles transmitiram esses ensinamentos que eles aprenderam com Jesus para outras pessoas e para que esses ensinamentos chegassem até nós hoje. E começando com os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos aqui o que nós conhecemos como os evangelhos, que vem da palavra evangelho, que significa boas novas ou boas notícias. O que são essas boas notícias? Por que eles se chamam assim, esses livros? Justamente porque são os livros em que nós somos informados, nós chegamos ao conhecimento da vinda de Jesus
para esse mundo como o Messias, o nosso Salvador. Por isso que são as boas novas, o anúncio da vinda de Jesus a esse mundo como nosso Salvador. A seguir nós temos então Atos dos Apóstolos, que é um livro narrativo, onde Lucas escreve a partir, né, da ressurreição e da ascensão de Cristo, o que aconteceu com os apóstolos, né, e como eles desenvolveram as doutrinas e o cristianismo, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, como dos confins da terra, através do ministério do apóstolo Paulo, principalmente. A seguir a gente vai ver as cartas ou epístolas, começando com o primeiro grupo de epístolas, que são as de Paulo, né, epístolas paulinas, que estão organizadas pela ordem de tamanho, da maior para menor, que começando com a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, né, primeira e segunda, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. A seguir são as outras epístolas que foram escritas por outros discípulos, né? Que é a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, a 1ª e a 2ª carta de Pedro, a 1ª, 2ª e a 3ª carta de João, a carta de Judas. E a seguir, finalizando, nós temos o Apocalipse, que foi escrito por João. O mesmo João que escreveu o Evangelho e o mesmo João que escreveu essas 3 cartas que estão aqui. Mas o Novo Testamento, como a gente tem nas nossas mãos, ele não começou assim, essa ordem em que a gente tem o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse, né, com os 4 evangelhos, Atos, as cartas, finalizando em Apocalipse, ele foi organizado assim posteriormente. Agora imagina um cenário onde essa história ela estava sendo construída, né? Esses escritos estavam sendo construídos, essas doutrinas elas estavam sendo evoluídas, né, para chegar nesse corpo que a gente tem hoje, que a gente conhece como o Novo Testamento. Então a gente vai dar uma olhada na cronologia de como foram surgindo os escritos do Novo Testamento. Então, para começar, entre os anos de 48 e 59, a gente tem uma primeira fase de escritos que foram feitos aqui pelos discípulos, né? Então, de uma maneira geral, a gente vai ter, antes até dos evangelhos, a gente já vai começar com as epístolas. Imagina aqui uma coisa, pegando como base o ano 33 depois de Cristo, como o ano da morte de Jesus, os próximos 15 anos, até que começassem a surgir esses escritos, né, que começou aproximadamente do ano 48, né, entre 48 e 50, por aí. Imagina aí 15 anos onde a pregação do evangelho e a transmissão das doutrinas, ela era basicamente de forma oral, presencial, porque os apóstolos eles estavam difundindo o evangelho, né, pregando o evangelho pessoalmente, espalhando a palavra de Deus, e usando como base, se não tinha o Novo Testamento, né, se não tinham esses textos que a gente tem, com base em que eles pregavam o Evangelho? Então, principalmente com base de escritura sagrada, eles usavam o Antigo Testamento, porque ainda não tinham os escritos do Novo Testamento. Então, basicamente, qual era o trabalho que eles tinham? O que eles faziam para pregar o Evangelho? Eles usavam o Antigo Testamento como justamente a gente precisa olhar para o Antigo Testamento como um anúncio da vinda do Messias. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Todas essas alianças que a gente falou do Antigo Testamento, elas apontam para Jesus, para essa aliança que seria feita de forma definitiva. Então, se você for ver em Atos dos Apóstolos, você vai ver vários discursos dos apóstolos que eles são baseados única e exclusivamente em textos do Antigo Testamento, sendo reinterpretados com a ótica do cristianismo, olhando através de Cristo, olhando pela ótica cristã. Então, o Antigo Testamento, ele não é um livro judaico simplesmente. Ele passou a ser um livro cristão, porque o Antigo Testamento ele tem uma harmonia com os ensinos do Novo Testamento, com os ensinos do cristianismo. É claro que a gente não pega
Você vai ver várias passagens que fazem isso. O próprio Jesus, ele tem passagens no Evangelho que ele pega os textos do Antigo Testamento e ele reinterpreta. Ele não reinterpreta de uma maneira de mudar o seu significado. Ele reinterpreta mostrando a visão correta que desde o princípio Deus ele queria com aqueles ensinamentos, mas que estavam sendo ensinados e estavam sendo seguidos de maneira errada. Então, o Antigo Testamento, a gente olha para ele e tira os princípios que tem ali, não para seguir estritamente ao pé da letra, porque não tem como a gente pegar o Antigo Testamento e seguir tudo que está ali ao pé da letra. O que a gente precisa fazer é usar a ótica do cristianismo, a ótica do Evangelho e tirar os princípios que estão contidos ali. Então, se não tinha evangelhos, ainda não tinha escritos, era exatamente isso que eles faziam. Mas a partir de mais ou menos aproximadamente o ano 48, entre 48 e 59, começaram a surgir textos e que logo foram utilizados, logo eles foram tidos como escrita sagrada, porque eles foram distribuídos entre as igrejas e a igreja ela começou a usar isso como texto sagrado. E os primeiros escritos que surgiram nesse período foram a carta de Paulo aos Gálatas, as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, as duas cartas de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Romanos e a carta do apóstolo Tiago. Então, essas primeiras cartas, elas foram os primeiros escritos mesmo cristãos que estão no Novo Testamento, na ordem cronológica. Então, antes mesmo dos apóstolos escreverem os evangelhos, né, para transmitir por escrito, as cartas, principalmente as de Paulo, já tinham sido enviadas, porque Paulo, ele era dessa forma que Paulo usava para corrigir, para ensinar, porque Paulo, nas suas viagens missionárias, ele não podia ficar muito tempo, às vezes ele até ficava mais tempo em algum lugar, menos tempo em outro, e dessa forma ele tinha que escrever cartas, tanto para corrigir algumas coisas, como para ensinar algumas outras para algumas igrejas, e depende do tema de cada carta. Então, nesse primeiro período, entre 48 e 59 depois de Cristo, foram escritos os primeiros textos. E só então, a partir do ano 60, entre 60 e 69, vieram a surgir os primeiros evangelhos, a partir do Evangelho de Marcos, que provavelmente foi o primeiro evangelho que foi escrito, e a seguir as cartas de Paulo também, que são as cartas que Paulo escreveu já em prisão. Então, no primeiro período que eu falei, são as cartas de Paulo, onde Paulo ainda estava livre, e a partir desse período, as cartas de Paulo que foram escritas quando ele já estava preso, que são, após o Evangelho de Marcos, a carta a Filemon, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, aí vem o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ambos escritos em sequência e escritos por Lucas, e vem novamente cartas de Paulo, que é a carta aos Filipenses, a primeira carta para Timóteo, a carta para Tito, a segunda carta de Paulo a Timóteo, aí então vem as duas cartas de Pedro, né, primeira e segunda Pedro, e a seguir vem o Evangelho de Mateus e a carta aos Hebreus. Então, nesse período, nessa década, né, de 60 a 69, esses foram os escritos. Então, a partir daí, você vai ver, quando começou a se afastar mais em questão de tempo dos acontecimentos em tempo real, né, do Evangelho, provavelmente surgiu-se a necessidade de formalizar por escrito o que havia acontecido e o que havia sido ensinado, porque a vida dos apóstolos estava chegando ao fim, né, que eram as testemunhas oculares, os que viveram diretamente e foram ensinados diretamente por Jesus. Então não tinha realmente como seguir adiante depois que os apóstolos morressem com um ensinamento simplesmente oral. Deveria realmente ser registrado por escrito. Então, a partir daí, a gente já tem os 3 primeiros evangelhos. Aí, no próximo período, né, entre 70 e 90, aí já é um período maior, que foram escritos os últimos livros que a gente tem registro da Bíblia, que é a carta de Judas, e aí são 5 últimos livros, que são os livros de João.
Então João aqui foi o último apóstolo, né? Foi o último escritor da Bíblia. Ele escreveu primeiro o seu Evangelho de João, e a seguir ele escreveu 3 cartas, as 3 cartas de João, e por último ele escreveu o Apocalipse. Então a gente vê que já bem perto, bem no final do século, e que João ele foi escrever seu Evangelho, suas cartas e o Apocalipse. E para finalizar, eu queria ressaltar aqui a importância do Novo Testamento, de uma forma geral. Primeiro, a importância histórica do Novo Testamento. Por que o Novo Testamento ele tem uma importância histórica? É porque ele é a principal fonte de informação sobre Jesus e sobre a origem do cristianismo. Então, a gente não vai encontrar em outro lugar, fora da Bíblia, do Novo Testamento, informações históricas detalhadas quanto a gente encontra aqui no Novo Testamento. A gente tem registrado e documentado diversas coisas que foram, ao longo da história, que foram confirmados pela arqueologia e por historiadores. Então, apesar da Bíblia não se propor a ser um livro histórico, apesar de ter narrativas como Atos dos Apóstolos, por exemplo, a Bíblia, ela narra fatos históricos aqui, fatos que são importantíssimos para a nossa história, para a história da nossa civilização. E outra importância grande também e essencial que o Novo Testamento tem é porque no Novo Testamento está a principal base do conteúdo da crença cristã. O cristianismo ele é fundamentado nos ensinamentos de Jesus diretos e nos ensinamentos transmitidos pelos apóstolos baseado no que eles aprenderam com Jesus. Então, a gente vê que nos evangelhos, se você ler, você vai ver que Jesus ele ensina diretamente os apóstolos, mas como o próprio apóstolo João escreve no final do seu evangelho, no capítulo 21, no versículo 25, ele vai dizer, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, eu penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, mesmo tendo tudo isso escrito nos evangelhos, é necessário também a gente atentar para os ensinamentos que os apóstolos nos transmitem, que eles receberam de Jesus e que não foram registrados no Evangelho. E também, principalmente nas cartas de Paulo, a gente vai ver como Paulo ele sistematiza a teologia, né? Ele deixa muito claro ali várias doutrinas que são base do cristianismo, da nossa fé cristã. Então, o Novo Testamento, ele serve como base para a gente entender, como eu já disse antes, o Antigo Testamento. Então toda a nossa base, a base da nossa fé, a base estrutural da nossa teologia cristã, ela vem do Novo Testamento. Pois é, chegamos ao final de mais um episódio, eu espero que você tenha gostado e espero que tenha ficado tudo claro, explicadinho. Mas se ficou alguma dúvida, manda uma mensagem para mim pelo Instagram, ou se você está ouvindo pelo YouTube, deixa um comentário aí embaixo no vídeo, curte aí também, se inscreve, compartilha nas redes sociais aí o nosso podcast para que a gente possa crescer junto. É isso aí então, fiquem com Deus e tchau, até o próximo episódio.